Quando ele vem lá do Oriente. Salve, meu irmão de fé! Meu nome é Sérgio Navarro Teixeira, eu sou o comandante da Fraternidade Umbandista Luz de Aruanda. Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo sobre essa linda escola de Umbanda trazida por Caboclo Mirim. Hoje o tema é voltado aos Abaré Mirins. No vídeo passado nós falamos sobre os primeiros graus, iniciando banco e terreiro, aqueles que adentram a nossa escola. Hoje vamos dar continuidade falando dos Abaré Mirins. É o primeiro grau de juramento, é a primeira iniciação na nossa escola, é quando o médium, tendo passado por aqueles primeiros graus, está equilibrado, foi trabalhado, foi despertado naqueles primeiros graus, e se ele tem condições, se ele realmente encontrou o seu caminho espiritual, a tenda diante dele abriu uma janela para planos maiores da espiritualidade. Quando se está nos primeiros graus, quando se chega a terreiro, o médium ali vislumbra que existe muito mais adiante, que o plano espiritual é muito mais amplo, que espera por essa centelha de vida encarnada um reencontro. Essa janela está aberta diante do médium, e se ele está preparado, junto dos seus guias, então o Morubixaba da tenda vai promovê-lo a Abaré Mirim. Ao médium vai ser promovida a cabeça de Abaré Mirim, e ele vai se desenvolver nessa primeira iniciação, nesse primeiro início, desse primeiro passo de sacerdócio. É o início, quando ele vai começar já a receber aqueles que chegam na casa. Ele já tem condições de ajudar aqueles que afluem à tenda, porque ele já tem um primeiro passo nesse caminho de sacerdócio. Esse grau significa que o médium já encontrou equilíbrio pessoal para crescer. É um grau regido por Ogum, um grau que exige disciplina. Disciplina sempre. Sem disciplina, sem esse comprometimento, o médium não vai a lugar nenhum. Nos primeiros graus, os médiuns são desenvolvidos, são equilibrados, são despertados, e todo um poder é mostrado para eles. A nossa Umbanda empodera os seus filhos, porque tira os filhos de um estado de passividade diante da própria vida e traz um despertamento espiritual e um contato com planos maiores, com seus guias, e é natural um empoderamento, uma energia, um equilíbrio, uma capacidade o divino que flui pelo médium, e ele se sente realmente transbordando de poder, de luz, porque ele sente, quando ele chega a Abaré Mirim, ele sente o quanto ele pode ajudar, o quanto o toque do seu guia pode auxiliar, pode curar, pode equilibrar aquele que chega na tenda. Isso traz uma sensação de poder. Nesse grau, nesse primeiro juramento, o juramento é um juramento de fidelidade. Se você for ao dicionário, você vai ver o que é fidelidade. Fidelidade é uma característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo. Uma constância nos compromissos assumidos com outrem. Ou seja, com a sua tenda, com os seus guias, com o Morubixaba da sua tenda, com o caminho espiritual que você agora vai exercer. Por isso é o primeiro juramento. Quando você entra na escola sacerdotal e você faz o juramento de fidelidade, um compromisso, um respeito, uma constância, e a constância vem da disciplina de estar ali fazendo o seu trabalho, estar junto dos seus guias. Por isso a importância desse juramento de fidelidade, para que não seja esquecido. Porque o médium não esqueça o juramento que fez quando chega à cabeça de Abaré Mirim. E lembrando, depois de alguns anos de tenda, ninguém chega à cabeça de Abaré Mirim num susto só. Primeiro tem que se passar pelas primeiras etapas de equilíbrio. Aí sim, estando em condições, se é
convidado, se é promovido, pode-se dizer assim, pelo Morubixaba da tenda, e aí você vai fazer o seu primeiro juramento de fidelidade. Esse juramento de fidelidade me faz lembrar, pela disciplina envolvida, me faz lembrar daqueles antigos samurais do Japão, aqueles senhores, aqueles guerreiros que tinham a disciplina como norma, que seguiam um código de normas, um código de honra muito rígido, o Bushido, que seguiam 5 princípios fundamentais de observar a benevolência nos seus atos, ou seja, a atitude diante de um espírito público das coisas da coletividade, da piedade com os seus irmãos de caminhada, a retidão nas suas atitudes, ou seja, valores de fraternidade, de integridade, seriedade, valores de ter correção, ser uma pessoa correta, o que traz uma noção de respeito, de humildade, de deferência, de respeito com os demais, conhecimento da vida do homem, do conhecimento das coisas da natureza, boa fé que envolve a verdade, que envolve a sinceridade, a sensibilidade. Um guerreiro, um samurai, observava nesse seu código de honra esses princípios. Ou seja, um cavaleiro de Ogum, como eu chamo os Abaré-mirins, os cavaleiros de Ogum que estão na escola de aprendizado da vibração de Ogum, da aplicação da vida, da boa vida aplicada, a aplicação desses valores na vida do médium, na transformação do ambiente ao seu redor. Também tem de observar que esse poder ele requer controle. A disciplina significa controle. Você é empoderado, você sente a vibração, você tem um orixá, você tem já uma coroa, um despertamento, você despertou da sua letargia e você agora caminha na espiritualidade, caminha próximo a uma egrégora de força, de poder do Morubixaba, da tenda, da Umbanda que você pratica. E aí você sente poder. Mas poder é controle. Poder não pode ser solto. Eu vou comparar o poder de Ogum com, por exemplo, com um automóvel, um motor possante, um carro muito possante. Um carro muito possante que não tenha bons freios vai para o primeiro muro que encontrar. O freio numa potência é fundamental para que se tenha controle. Então, poder sem o freio, sem o controle, é destrutivo. E esse é o perigo do filho de Ogum. Esse é o perigo desse estágio. É você perder o controle. Existe Ogum, essa força, ela atua inclusive no organismo da gente de maneira catabólica. O que é isso? É destruindo, desmanchando, liberando energia. O poder catabólico no organismo da gente, ele desmancha células mais complexas em células mais simples para obtenção de energia, pela quebra dessas formas mais complexas. E um exemplo é a própria digestão no organismo da gente, que você tem que pegar o alimento e quebrar, desmanchar para obter a energia para o organismo. Esse é o poder da vibração de Ogum, aquele que quebra, que desmancha para a obtenção de energia, gerar energia em todos nós, no nível biológico, no nível do nosso metabolismo. Esse é o trabalho de Ogum. E sem disciplina, sem controle, Ogum é destruição. Esse poder de guerrear, de quebrar, passa a ser destrutivo. Então, é fundamental o aprendizado da disciplina. Inclusive, tem uma lenda de Ogum, que eu vi certa vez,
que dizia assim, uma lenda africana que dizia assim: Ogum, quando voltou das guerras, ao chegar na aldeia, por azar, celebrava-se uma cerimônia na qual todo mundo devia guardar silêncio completo. E Ogum tinha fome e sede. Ele viu as jarras de vinho de palma que estavam por ali, mas não sabia que elas estavam vazias. E o silêncio geral pareceu desprezo, silêncio ritualístico. As pessoas da aldeia estavam seguindo um preceito e estavam em silêncio. Ogum, cuja paciência é curta, se encolerizou, quebrou as jarras com golpes da espada e saiu para cima daqueles que não respondiam a ele, cortou cabeças, destruiu ao seu redor. O sangue subiu à cabeça, como se diz. Quando a cerimônia, o dia passou, a cerimônia acabou, as pessoas finalmente puderam se reportar a Ogum e lhe serviram o que ele precisava. Contaram para ele o porquê do silêncio. Ogum se sentiu arrependido, estava agora mais calmo, lamentou seus atos de violência e disse que já vivera bastante. Ogum, o cavaleiro lá da lenda africana, e que ele agora deveria chegar ao tempo de repousar. E ele então baixou sua espada e, cravando-a sobre a terra, para lá retornou. Assim diz a lenda, Ogum se tornou orixá. Ou seja, o que a lenda vem nos ensinar? Que Ogum, essa força, esse poder descontrolado, desmedido, ele é destrutivo. Todo orixá tem qualidades positivas e negativas. Ogum, sem disciplina, sem controle, é destruição. Na porta onde os gladiadores de Roma lutavam, tinha um dizer nos seus locais de treinamento que dizia que a ira é a morte. Não se pode guerrear com ira, com ódio. A guerra tem que ser feita de cabeça fria, tem que se saber exatamente, uma intervenção cirúrgica, tem que se exatamente onde precisa se ir, até o ponto que se precisa ir na guerra justa, com respeito ao seu adversário, sem querer ultrapassar o limite da ética, da conduta, do respeito à batalha e ao combate. Eu cito no livro, eu vou citar aqui também, uma história que eu ouvi num vídeo de Joseph Campbell, um famoso especialista em mitologia, em que ele conta uma história de um samurai. A história é assim: um samurai tinha o dever de vingar a morte do seu senhor. E de fato, depois de algum tempo que o seu senhor foi assassinado, ele encontrou e acuou o assassino. Quando já estava prestes a liquidá-lo com a sua espada, o homem, acossado, enlouquecido pelo terror, cuspiu na sua cara. O samurai então guardou a sua espada e foi embora. Mas por que ele fez isso? Porque aquele ato deixou ele enfurecido. Se ele matasse o homem naquele momento, teria sido por uma razão contrária aos seus princípios. Ele não estava ali para ser um assassino. Ele não estava ali para matar o homem por prazer, por ódio. Ele não tinha nada pessoal. Ele estava ali cumprindo uma missão, um juramento que ele tinha feito ao seu senhor. E ele guardou a espada e foi embora. Outro dia eu retornarei, outro dia eu cumpro o meu dever. E ele não executou o homem naquele momento, porque ele estaria envolvido numa natureza, um sentimento, estaria sentimentos pessoais dele envolvidos naquela situação, o que não era o seu propósito. Ele foi ali para cumprir o seu dever. É diferente, né? É interessante a história. Então, o que a gente precisa lembrar é de que os soldados cumprem o seu dever. O soldado tem de ser correto, tem de ter disciplina e fazer aquilo que é correto, é o bom combate. E, para finalizar, eu quero lembrar o destino de um guerreiro, o destino daquele que lida com esse poder, com tamanho poder que Ogum lhe ensina, o tamanho poder que um guerreiro adquire nas batalhas, o tamanho poder que um umbandista na nossa escola, ao despertar essas forças, ao lidar com essas forças adormecidas dentro de si, e quando chega então a
cabeça de Abaré Mirim, um guerreiro de Ogum, a responsabilidade que tem com essas forças. Porque poder sem controle, como eu disse, é destruição. Ser um guerreiro de Ogum, ser um guerreiro sem amor, leva à destruição. O caminho de um guerreiro, você pode terminar desse jeito, com tantos mitos, como tantos personagens da mitologia atual, ou desse jeito, sendo iluminado, sendo aquele que controla a força e o poder. Você pode servir o guerreiro de luz, o guerreiro da luz, serve a luz maior. O guerreiro da luz serve um amor maior. Ele é um servidor, ele é um servo de uma luz maior. E aí sim, o ciclo começa a se fechar. Você não se perde, não é o anjo caído que tanto se ouve, aquele que adquire o poder e decai. E tem um fim, porque o poder é usado para formas egoístas, é usado para a sua vaidade, é usado para o seu ego, para inflar o seu ego. E aí, igual as imagens que eu mostrei, vocês terminam do lado negro da força, como diz em Guerra nas Estrelas. Você vai para o lado negro da força, onde o poder é usado para você, para o teu egoísmo, para o teu benefício. Não é usado para a caridade, para o crescimento do ser humano, para o seu aprendizado, para o seu crescimento, para a sua defesa, não para o ataque, para a sua defesa. Nós temos de lembrar que Ogum é a força do fogo, é a força que queima, é a força que regenera através do fogo, regenera. Mas Ogum começa no fogo e termina nas águas. Nas nossas giras, nas nossas curimbas, nós começamos com Ogum Megê, com Ogum Rompimato, com Ogum. E presta atenção, Ogum vai sempre terminar nas águas, com Ogum Beira-Mar, com Ogum Yara, com Ogum nas águas, porque Ogum vai servir a luz maior. Ogum vai ser um guerreiro do amor, da justiça, da coisa correta. É essa luz que traz a noção de ética, de correção, de um caminho justo a seguir. Então, que todos nós que passamos pelo grau de Abaré Mirim, todos vocês que passam e que vão passar pelo grau de Abaré Mirim, tenham a noção de despertar esse poder, mas que tenham esse poder sempre vinculado ao amor, ao que é correto, à luz maior, ao amor maior. Esse é o grande segredo do grau de Abaré Mirim. É o poder, a espada a serviço do bem, a serviço do amor. Aí sim vocês serão verdadeiramente coroados como guerreiros do nosso Pai Maior. Essa é a mensagem de hoje. Eu vou deixar aqui junto do vídeo, aqui no YouTube ou então no Facebook, eu vou deixar um link de um documentário de Joseph Campbell, que eu citei hoje aqui, esse especialista em mitologia. É um vídeo sobre a saga do herói. O caminho iniciático de todos nós é muito semelhante aos filmes, Hollywood se aproveita disso, é muito semelhante a essa descoberta, a chamada saga do herói, que vem lá de baixo, aprende o poder que tem e luta contra o mal e supera essa maldade em si e no mundo ao seu redor. Se alguém tiver paciência, deve ser um vídeo de 1 hora, é um estudo muito interessante para ser feito com calma, para ser assistido depois com calma, onde você vai ver dentro da mitologia da humanidade, dos povos antigos, de diversos lugares. Eu citei Ogum lá na África, nos povos africanos. Joseph Campbell faz um apanhado da mitologia sobre a saga do herói, daqueles que vêm lá de baixo, despertam o seu poder e vão para a guerra justa. Eu acho muito interessante, recomendo, como estudo complementar. Tá bom? Essa é a mensagem que eu tinha para hoje, para os médiuns, para os meus amigos, para os meus irmãos, para que tenham a noção do poder de Abaré Mirim, do seu crescimento. Num próximo vídeo, em breve, vamos falar de Abaré,
do grau seguinte, dos cabeças de abaré, nesse grau das águas, regido pelas águas, pelas mães, que vai ficar para um próximo vídeo. Tá bom? Agradeço o carinho mais uma vez, agradeço as mensagens que tem recebido. Se quiser escrever um e-mail para a gente, o e-mail está aí, alunodemirim@gmail.com. A gente recebe os e-mails e responde as mensagens, os e-mails, dentro da nossa possibilidade. Espero que tenha sido útil e espero vocês no próximo vídeo. Meu saravá na lei. Agradeço de coração o carinho. Salve, meus irmãos. Salve Mirim, nosso chefe do Oriente. Quando ele chega é pra salvar a sua gente.